Olá, tudo bem? Eu sou Theo Carvalho e eu vou trazer para vocês a matéria Evangelho na Prática. Nós vamos falar sobre evangelismo, sobre o que realmente significa evangelizar. E é algo muito importante e necessário na vida do cristão. Então eu quero orar, beleza? Antes da gente começar. Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Jesus, obrigado por ter feito todo o necessário para que pudéssemos ser incluídos no plano perfeito do Pai. E obrigado, Espírito Santo, por gerar o caráter, a vida de Jesus em nós. Eu peço, Espírito Santo, que você nos ensine todas as coisas, que você nos direcione nesse momento a compreendermos exatamente como o Evangelho é. Porque quando nós entendemos certo, nós vivemos certo. Amém. Dá então uma frase muito boa que é a seguinte: ele diz que toda a igreja deve proclamar o evangelho ou se esconder de vergonha. Paulo disse em Romanos 1, no versículo 16: eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, segundo Paulo, o evangelho é poder, e poder para que pessoas sejam salvas. Eu quero ler um texto com você em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 12, que diz: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. E gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se e com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: Amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem a nosso Deus para todo sempre. Amém. Poder. Aqui a palavra poder é dinamis, é a mesma palavra usada em Romanos 1,16, de que o evangelho é poder, e em Apocalipse 7 nós lemos que esse poder pertence a Deus, um poder que pertence a Ele, a glória dEle, a honra é dEle. E por que Deus pega esse poder que pertence exclusivamente a Ele e decide compartilhar com os homens? Deus faz isso porque Ele tem um propósito muito bem definido. Tudo que Ele faz sobre a terra é para cumprir o seu propósito. E o propósito de Deus, em Efésios 1, fala que desde antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha um plano perfeito, e o plano é que nós fôssemos seus filhos. E que essa adoção seria feita através de Jesus, e unicamente de Jesus, que não teria a ver com a gente, teria a ver com Jesus, porque isso louva a sua graça gloriosa. E Deus, então, pega todos os seus recursos, tudo que Ele tem, e Ele nos entrega para que esse propósito seja cumprido, para que o propósito de reunir os filhos sobre a terra. E quando nós fomos feitos igreja, nós nos tornamos coparticipantes com Cristo desse propósito eterno de Deus, de reunir essa família sobre a terra. E até que chegue esse momento de Apocalipse 7, no qual nós juntos estaremos, todos os povos, tribos, línguas e nações, reunidos como uma só família, uma linda família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E junto nós honraremos aquele, Jesus, o único que é digno de tomar o livro, de abrir o selo, porque com seu sangue, Ele, Jesus, comprou para Deus as nossas vidas. E Ele é digno. Então Deus divide conosco, compartilha conosco esse poder, para que nós possamos participar desse projeto, desse propósito, desse plano perfeito que Ele tem desde a eternidade, que é o plano de reunir os seus filhos sobre a terra. Charles Spurgeon disse uma vez o seguinte: evangelismo é um mendigo dizendo ao outro onde conseguir o pão. Nós fomos alcançados por uma graça, por um amor, para que agora, uma vez tendo recebido essa graça e esse amor, nós possamos também alcançar o mundo com essa mesma graça e com esse mesmo amor. É interessante que o amor que vem de Deus é ágape, é um amor que vem exclusivamente dele, que foi inaugurado em Jesus. O homem nunca havia experimentado essa expressão de amor até que Jesus veio como homem. E nós recebemos esse amor, porque agora sim, tendo nós recebido esse amor, nós temos esse amor
para dar, para distribuir. Tudo que Deus faz sobre a terra é para que o seu propósito seja cumprido. E o propósito de Deus é reunir os seus filhos sobre a terra. Então ele compartilha conosco o seu poder para que todo aquele que crê seja salvo. Todos os dons que o Espírito Santo nos dá, todas as habilidades, todo o talento, todos os recursos que Deus nos disponibiliza são para que o propósito dele seja cumprido. Então, igreja é Jesus em nós para os outros. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos alcançar as pessoas com o poder do Evangelho? Proclamando, demonstrando e sendo Jesus para o próximo. Então, proclamando, falando, anunciando, demonstrando ações práticas, curas, milagres, maravilhas, e sendo Jesus para o próximo, olhando para o próximo como Jesus olha para o próximo, nos relacionando, nos envolvendo, nos importando com a vida do próximo. Assim como Jesus se importou conosco, hoje nós podemos nos importar com os outros. Perceba o seguinte, Jesus, ele poderia ter salvo a humanidade de diversas maneiras, mas ele escolheu uma única forma, que foi, sendo Deus, ele abriu mão de sua glória, e ele veio como um de nós, ele veio como homem, ele se relacionou, ele se envolveu, ele andou conosco, ele passou por coisas que como Deus ele jamais haveria de passar, mas ele fez isso para se importar, porque ele se importava, porque ele amava. Essa é a forma de sermos Jesus na vida dos outros, nos relacionando, nos envolvendo e nos importando. E isso é o que nós costumamos chamar de evangelização ou de evangelismo. Evangelizar é proclamar, demonstrar e ser Jesus para os outros. Nos últimos 90 anos, já houve muito debate, muita discussão sobre o significado de evangelismo, sobre o que realmente significa evangelismo. Até que em 1918, a comissão de inquérito para os arcebispos sobre o trabalho evangelístico na Inglaterra definiu que evangelizar é apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, de modo que por meio dele, os homens venham a pôr sua confiança em Deus, aceitar Jesus como seu Salvador e servi-lo como seu Rei na comunidade da igreja. Então, essa é uma definição muito famosa sobre o que é evangelismo. E essa definição inclui 4 pontos, tá? Primeiro ponto que essa definição sobre evangelismo inclui é que evangelismo é a declaração de uma mensagem. O segundo ponto é que evangelismo inclui a dependência do Espírito Santo. Nós evangelizamos na dependência do Espírito Santo. Terceiro ponto é que evangelismo inclui a apresentação de Jesus como o Cristo, como o Messias, como aquele prometido que nós sempre esperávamos. E o quarto ponto é que evangelismo inclui a exigência de discipulado. A questão é que essa definição de evangelismo, ela inclui a necessidade de conversão e de discipulado, tá? Então, dentro dessa definição, evangelismo precisa ter conversão daquele que recebe a mensagem e o discipulado. Mas muitos líderes, alguns líderes que enfatizam a soberania de Deus, eles discordam dessa definição, porque eles acreditam o seguinte, que evangelismo é uma atribuição nossa, é uma atribuição humana, nós como homens, nós evangelizamos. Só que gerar a fé em alguém não tem a ver com a gente, não é um papel nosso, é um papel exclusivamente de Deus. É o Espírito Santo quem produz fé, é o Espírito Santo quem conduz a pessoa ao novo nascimento, então isso não poderia se encaixar em evangelismo, já que não tem a ver com uma atribuição nossa, e sim uma atribuição de Deus. Então, para eles, o evangelismo nunca deveria ser definido por resultados, nem medido por número de conversões. Para esses líderes, evangelismo é simplesmente proclamar o Evangelho. E simplesmente a fim de gerar recursos para uma possível conversão. Então, eles limitam o evangelismo à proclamação da mensagem. Eles dizem, nós só proclamamos, e todo o resto quem faz é o Espírito Santo.
E isso era muito comum uns anos atrás, nós víamos muito isso nas ruas, né? Aqueles homens proclamando a mensagem do Evangelho, proclamando, às vezes lendo a Bíblia, citando versículos com todo o pulmão, né? No meio da praça, com a Bíblia numa mão, um megafone na outra, e que eles entendiam que a responsabilidade deles era tão somente de anunciar, proclamar o Evangelho, e todo o resto é responsabilidade do Espírito Santo. Já outros líderes criticam essa ênfase na proclamação. Então, alguns líderes dizem que, além da proclamação, é importante que haja uma demonstração de poder. Curas, milagres. Nós vimos muito isso acontecer, principalmente nos anos 90, quando nós tínhamos várias conferências, congressos gigantescos, ginásios lotados de pessoas e muita cura, muito milagre acontecendo, muitas conversões acontecendo, porque existe um grande grupo de líderes que defende que evangelismo precisa de demonstração de poder, ok? Há ainda outros líderes que defendem que isso ainda não é suficiente, que precisamos de mais coisas. E eles dizem que é necessário que a gente se envolva efetivamente com a comunidade, que a gente participe da realidade das pessoas, suprindo as suas necessidades. Então, existem visões diferentes acerca do que é evangelismo, tá? Existem pessoas com ênfase simplesmente na proclamação, no anúncio do evangelho. Existem pessoas que focam muito na questão do poder, da demonstração prática do evangelho, e existem pessoas que se aprofundam na questão de se envolver, de se relacionar com as pessoas. Mas uma coisa é fato: apesar de tantas campanhas evangelísticas, de tantos métodos e de tantas estratégias que nós temos, apesar de tantos livros lançados, ainda assim nós ainda temos uma multidão de pessoas que não têm sido alcançadas, uma multidão de filhos que não conhecem o seu pai. Então, é inevitável chegarmos à conclusão de que tem alguma coisa errada, alguma coisa que ainda não está sendo suficiente quando nós falamos de evangelismo. Mas, se nós queremos saber qual é o real significado de evangelismo, o que a Bíblia quer dizer quando ela fala de evangelismo, então nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos entender o que realmente a Bíblia diz sobre evangelismo. O Novo Testamento usa dois grupos de palavras gregas para o que nós costumamos chamar de evangelismo. E a compreensão errada desses significados tem causado muita confusão e tem limitado muito o poder que nos foi dado para alcançar os perdidos. Entende isso? Quando nós entendemos errado, nós vivemos errado. Por isso que eu falei no início, é importante crermos certo para vivermos certo. Então, quero falar um pouco sobre as boas novas. Porque o primeiro grupo de palavras para evangelismo na Bíblia se baseia no substantivo grego euangelion, que é um substantivo que é a junção de duas palavras. Eu, que significa bem ou nobre, e angelia, que significa mensagem ou novas. Então, euangelion significa as boas novas, as palavras de alegria ou a mensagem nobre. Em inglês, a palavra gospel, né, que é a palavra para evangelho, é simplesmente uma antiga forma de se dizer boa fala. Good spell, gospel, virou gospel. Então, evangelismo está diretamente ligado à palavra evangelho ou boas novas. Nós também temos uma outra palavra, que é o substantivo grego euangelistes, que significa eu, bem, e angelos, mensageiro, ou seja, mensageiro do bem, é o evangelista. É aquele que leva a mensagem do evangelho. E temos ainda a palavra grega euangelizo, que é a forma verbal de euangelion. E essa palavra é quase impossível de ser traduzida, ela sozinha. Ela sempre vem acompanhada normalmente de outras palavras. Então, tradutores diferentes acabam usando verbos diferentes na tentativa de traduzir essa palavra. E normalmente eles traduzem de acordo com a visão teológica, com a linha teológica que eles têm. Isso normalmente se torna meio até tendencioso, né? E eles traduzem de acordo com a visão que eles têm, e quando nós lemos, nós subentendemos de acordo com a visão que eles, os tradutores, tentaram nos passar. A maioria traduz como pregar o evangelho ou proclamar o evangelho.
o que leva muitos a crer que a essência do evangelismo é a pregação. Por isso, muita gente diz que evangelizar é pregar o evangelho, porque assim nos foi traduzido muitas vezes. Outros preferem traduzir o eu evangelizo como ser o evangelho ou demonstrar o evangelho. Então nós temos evangelion, que é o evangelho, as boas novas. Nós temos evangelizo, que é evangelizar. E nós temos evangelistas, que é um evangelista ou o anunciador, o mensageiro, aquele que proclama a mensagem do evangelho. Em Lucas 4, versículos 18 e 19, nós temos uma declaração que para mim é uma das declarações mais lindas de Jesus sobre si mesmo e que define muito bem o significado de evangelizar. Tá? Jesus entra na sinagoga e então ele abre o livro do profeta Isaías e ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar os cativos que serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então Jesus fala o seguinte sobre si mesmo: o Espírito Santo está sobre mim. E para que o Espírito Santo estava sobre ele? Lembra que nós falamos que tudo que Deus faz é para que o seu propósito se cumpra? Pois quando fala o Espírito Santo está sobre mim porque ele me ungiu, essa palavra ungir é capacitar. Então Jesus diz, o Espírito de Deus está sobre mim. Por quê? Porque ele me ungiu, ele me capacitou. E me capacitou para quê? Para proclamar, para revelar, para espalhar as boas novas para os pobres. Então Jesus foi ungido para evangelizar. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo para proclamar, para revelar, para ser a encarnação do Evangelho para todo aquele que precisa. E mesmo que a maioria das traduções, tá, só use a palavra pregar, no grego são usadas duas palavras diferentes. Evangelizo, que aparece no início desse capítulo, mas no final a palavra usada é kerusso, que significa anunciar. Então nós temos a palavra evangelizo, que é de proclamar, e tem a palavra anunciar, são duas palavras diferentes. Então aqui Jesus nos dá 5 exemplos do que significa evangelizar. Então, o evangelismo bíblico, segundo Jesus, inclui, primeiro, curar os quebrantados de coração. Segunda coisa, evangelismo para Jesus significa libertar os cativos. Terceira coisa, significa restaurar a vista aos cegos. Evangelismo também significa, 4, libertar o oprimido. E 5, proclamar a mensagem da liberdade e do favor de Deus. Então, para Jesus, evangelismo não é simplesmente proclamar uma mensagem, mas é curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, restaurar a vida aos cegos, libertar o oprimido e sim, proclamar a mensagem de liberdade e do favor de Deus. Perceba que Jesus não simplesmente fala do Evangelho, Jesus vive, encarna e manifesta o Evangelho através da sua própria vida. Jesus se torna o Evangelho. Jesus não foi ungido simplesmente para pregar sermões. Ele não foi capacitado simplesmente para ir às sinagogas e falar do que ele cria. Mas ele foi ungido, ele foi capacitado pelo Espírito de Deus para revelar o amor do próprio Deus, através de palavras, mas também, principalmente, através de atitudes. Jesus se importou, Jesus se envolveu, Jesus se relacionou com os homens. É interessante que nós vemos, por exemplo, em João, nos capítulos 9 e 10, Jesus andando pela rua e ele encontra um cego de nascença, um cego judeu, que foi criado em meio a uma cultura totalmente envolvida, baseada, direcionada pela religião. Então aquele homem sempre ouviu acerca de Deus. E ainda assim aquele homem continuava cego, um cego de nascença, no meio da rua. E Jesus vem
e se importa, se envolve, se relaciona com aquele homem, e bastou uma única demonstração de amor de Jesus para que a vida daquele homem fosse mudada para sempre. E os fariseus então questionaram: quem foi esse homem que te curou? E aquele homem falou: eu nem sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Jesus não foi ungido simplesmente para falar do Evangelho, Jesus foi capacitado para viver o Evangelho. Outra coisa muito interessante, em Lucas 7, João Batista sempre falava acerca de um que viria após ele. Viria depois dele e falava: vai vir um depois de mim, e quando eu sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Então Jesus chega e inicia seu ministério. E os discípulos de João chegam para Jesus e perguntam: é você aquele que nós sempre esperamos ou nós temos que esperar outro? E como Jesus responde? Jesus começa a curar os enfermos. Ele fala: agora chega para João e fala do que vocês têm visto. Porque os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o Evangelho é anunciado aos pobres. Evangelizar não é simplesmente falar acerca de Jesus, evangelizar é ser Jesus para os outros. Então Jesus, ele sempre se importou, ele se envolveu com os homens, ele se envolveu conosco. E a palavra grega para pobre, quando fala que ele veio para anunciar o Evangelho aos pobres, é pitokoi, que significa o aflito ou o ferido. Tá? Ou seja, Jesus se importa com todos aqueles que sofrem. Jesus veio ao nosso encontro exatamente porque nós estávamos caminhando para a morte, vivendo em morte sem Ele. Ele se importou ao ponto de vir ao nosso encontro e se relacionar conosco. Em João 7, dos versículos 18 ao 22, nós lemos que João Batista, ele anunciava a vinda do Messias. Ele falava: eu prego o Evangelho, eu batizo vocês com água, mas vai vir um depois de mim que vai batizar vocês com fogo, e eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Então Jesus vem e inicia o seu ministério. E os discípulos de João Batista chegaram até Jesus e perguntaram: Jesus, você é aquele sobre quem João Batista sempre falou, ou nós temos que esperar outra pessoa? E como Jesus respondeu essa pergunta? Jesus simplesmente começou a curar os enfermos. E ele chega então para os discípulos de João Batista, no versículo 22, e diz: então diga a João o que vocês têm visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o Evangelho é anunciado aos pobres. Então, o Evangelho é uma boa notícia, é a notícia de que Deus é o nosso Pai e que Ele nos ama, é a notícia de que Jesus fez todo o necessário para que hoje nós possamos receber de graça essa nova identidade de filhos amados de Deus. Evangelizar é se importar, é se envolver, é se relacionar, é proclamar, demonstrar e ser Jesus para os outros, porque foi para isso que o Espírito Santo nos capacitou, para sermos como Jesus é e fazermos o que Jesus faz. Eu quero orar por você, eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus, com todas as bênçãos liberadas na cruz, com o Espírito Santo que te capacita, te instrui e te leva a ser como Jesus é, a amar como Jesus ama e alcançar os perdidos, porque foi para isso que você foi chamado, para ser Jesus para essa geração. Amém.